De um caso que ganhou muita repercussão. O ataque racista que os filhos da atriz Giovanna Eubank e do ator Bruno Gagliasso sofreram no último sábado. O caso aconteceu em um restaurante na Costa do Caparica, uma praia no litoral de Portugal, onde a família passa as férias. Em imagens e vídeos compartilhados nas redes sociais, Giovanna aparece reagindo e confrontando a mulher branca que ofendeu com palavras racistas os filhos dos atores. E essa mulher também teria ofendido uma família de angolanos que estava no local. Ela foi detida pela polícia, que informou que ela estava alcoolizada e foi liberada depois de prestar esclarecimentos. Agora, a questão, por que isso tem a ver com a gente e por que a gente traz essa pauta para dentro do Ver Mais? Porque ganhou muita repercussão e faz com que a gente perceba que não é mimimi, que não é história, que não é cansativo falar sobre racismo. A gente precisa falar sobre isso. E que quando ganha uma repercussão como essa, a gente se pergunta, o que eu posso fazer, né, se eu, no caso, uma mulher branca, testemunhar um caso de racismo ou, no caso de uma pessoa negra, vivenciar isso. Então, para falar sobre isso, eu recebo a advogada Ana Paula Nunes Chaves, que teve o primeiro escritório de Santa Catarina em 2016 para falar sobre mulheres e que também discute, debate, defende a causa negra. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. É uma alegria tê-la aqui e para falar com tanta propriedade. Como que você recebeu essa notícia? Como é que você sentiu o impacto dessa notícia? Como todas as notícias que a gente recebe, e, infelizmente, diariamente pelas redes sociais, com muita tristeza, com muita frustração, uma vez que a gente vem falando também diariamente sobre esse assunto, do combate ao racismo, do protagonismo das pessoas negras e do antirracismo, comportamento antirracista, né? Agora, Ana, você é mãe, né? E eu começo perguntando porque eu sei a resposta. E aí eu perguntei se eu poderia tocar nesse assunto. Você já viveu isso com a tua filha? Como mãe de uma menina negra, de uma menina preta, sim, já vivenciei. E da mesma forma com que a Giovanna se deparou, a gente se depara com uma perplexidade ao ver uma criança, né, que tem todo o direito de ir e vir, de estar nos ambientes, sofrer um ataque racista, né? E como é que você lidou com isso? Eu tentei conversar, né? Não foi uma situação tão grave quanto o da Giovanna e do Bruno Gagliasso, até porque não foi uma ofensa desferida com um requinte de crueldade, como foi no caso específico deles, mas eu busquei a instituição onde isso aconteceu, conversei com a pessoa responsável e busquei que os pais soubessem, né? Foi uma situação de um amigo de turma, buscasse entender a gravidade daquela fala, o que aquilo representou para nós, para minha filha e para nós, e que, né, isso acabasse, né? Que se fosse um pensamento construído dentro de casa, que isso fosse conversado, e que se fosse um pensamento unilateral da criança, que isso também fosse conversado e desconstruído, né? Com o objetivo, obviamente, de um diálogo. Foi possível, nesse momento, um diálogo, né? Mas eu imagino que, assim, a sensação, às vezes, de impotência, mesmo com todo o conhecimento, ela vem à tona, né? No sentido do tipo, ainda ter que passar por isso, ou às vezes, no caso de uma mãe, impedir que isso aconteça com seus filhos. Infelizmente, a gente não tem como prevenir que situações como essas aconteçam conosco, né? Como a gente conversava antes, eu tenho 41 anos, vivenciei várias situações de racismo e vejo hoje a minha filha e os meus, né, sobrinhos, amigos, filhos de amigos vivenciando isso. Para a gente é frustrante, é uma tristeza saber que em que pese nós tenhamos leis, em que pese nós discutimos isso cotidianamente, nós tivemos um movimento mundial, Black Lives Matter, né, com o caso do George Floyd, mostrando a importância de que todos importam, que a vida negra ela tem que ser
ela não só importa, como ela tem que ser vista como uma pauta onde a gente precisa realmente se incluir, não por não ser negro, né? As pessoas brancas precisam se incluir. E no caso deles, felizmente, eles são pais brancos que puderam ter esse comportamento, validar um comportamento naquele momento com uma repercussão nacional, porque na grande maioria das vezes o que acontece é que nós não temos essa possibilidade de expor, né? Não temos nem força para expor os cotidianos sofrimentos que a gente enfrenta enquanto pessoa negra. E por isso nós trouxemos essa pauta para o nosso programa, porque a gente quer saber no dia a dia o que pode ser feito. Ana, você que é advogada. Bom, eu acho que a gente precisa se colocar, né, enquanto uma sociedade racista. Acho que antes de qualquer coisa não tem como a gente não se ver como uma sociedade que foi construída em cima do racismo e que precisa discutir quais são as nossas relações. Por que a gente entende ainda que uma pessoa negra ela tem menos capacidade, nós não contratamos pessoas negras, nós rimos e fazemos piada de comportamentos que não são mais possíveis de serem humorizados, né? Nós não vemos pessoas negras nos ambientes intelectuais, né? No judiciário, nas câmaras de vereadores. Aí você está entrando já na pauta do racismo estrutural, Isso, né? Ele é a base de toda essa questão, né? Que é a base, mas eu vou insistir na pergunta no sentido de que o que fazer? O primeiro passo precisa ter provas, no caso, a Giovana foi filmado ali tudo, mas a pessoa para fazer uma denúncia, ela precisa ter algum tipo de prova, ou pode ir na delegacia, ou procurar um advogado, qual que é o primeiro passo? Entende? No caso, quando acontece o crime de racismo, a primeira coisa é a denúncia, né? E nós temos, a gente vai para a denúncia com as provas que tem. Né? Se eu não tenho uma filmagem, que felizmente aconteceu, no caso, na verdade, não tem uma filmagem do momento, né? Tem uma filmagem do pós. Mas né? tinha testemunhas. Exatamente. Então, as testemunhas, a validação da fala da vítima, né? Ela é importante para a elucidação do caso. Com a denúncia no crime de injúria racial, que é importante fazer a diferença entre a injúria racial e o racismo, né? A injúria racial é quando existe essas falas, ofende a dignidade, o decoro de alguém especificamente. Então, eu sei qual é o agente que está sendo vítima, né? Eu estou desferindo aos filhos do Bruno e da Giovana, eu estou desferindo a pessoa. E aí, esta pessoa sendo vítima de uma injúria racial, ela precisa fazer a denúncia e procurar um advogado para, então, querer ver esse crime ser investigado e processado pelo judiciário. E aí sim saber se a pessoa vai ou não ser criminalizada por aquele crime específico, que seria a injúria racial. O racismo, ele engloba, eu não sei quem é o agente, eu faço uma discriminação de um grupo social ou tenho uma determinada conduta que eu não posso mensurar se é uma pessoa ou se são várias pessoas que sofrem, né? Eu vou dar um exemplo. Uma empresa que não contrata pessoas negras, né? Essa empresa está tendo um comportamento racista e eu não consigo mensurar quem são as pessoas que foram vítimas daquela circunstância. Então, o racismo, ele tem uma pena maior, né? Ele não é trazido pelo Código Penal, e é um crime imprescritível que tem uma penalidade maior, enquanto que a injúria racial está dentro do Código Penal, no artigo 140, inciso 3º, e que a pena é de 1 a 3 meses de detenção. Perfeito. Ana Paula Nunes Chaves, advogada, mulher negra, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre bem-vinda. Espero que, para trazermos pautas positivas, né? Não um assunto tão pesado, que eu sei que é doloroso tocar nesse assunto. Como você me dizia antes, a gente está cansado de falar sobre isso, a gente está cansado. E eu expliquei para ela no sentido de que, às vezes, por mais difícil que seja esse tipo de pauta, ela traz o assunto de uma forma diferente e, às vezes, pode tocar. Não tocando a todos, mas tocando uma ou outra pessoa, a gente consegue fazer o nosso trabalho. Então, muito obrigada, seja sempre bem-vinda.